Olá pessoal, eu sou Bruno Felipe e hoje eu vou conversar alguns minutinhos com o nosso querido pastor Ângelo Tosta. Ele que tem 55 anos, é pastor da igreja de Nova Vida em Juiz de Fora, no bairro Santa Cândida, desde 1998. O Alguns Minutinhos começa agora. Pastor Ângelo, antes do senhor exercer o ministério pastoral, o senhor ingressou na Marinha. Como foi esse processo de ingresso na Marinha? Meu tempo na Marinha começou de uma forma engraçada. Um colega do meu pai chegou lá na minha casa, chamando o meu pai para fazer a prova para a Marinha Mercante. E no dia seguinte, meu pai todo animado, no dia seguinte ele chegou com a notícia que não dava para o meu pai fazer, porque a idade era de 16 a 26 anos, a idade para fazer essa prova. Eu fiz, aliás, meu pai vira e diz assim, não dá para mim não, mas dá para o Ângelo, que ele fez 16 anos, e foi assim que eu fui lá fazer a prova. Fiz a prova, fui aprovado, eu e esse colega do meu pai. Eu tinha 16 anos e ele 26 anos. O senhor gostava das viagens? Eu não era assim, eu não era aficionado por viajar, não gostava muito de viagem. Mas era interessante chegar no outro país, ver o pessoal falando tudo diferente da gente, costumes todos diferentes. Não era o que eu era apaixonado, porque eu sempre fui um camarada muito caseiro. E eu sentia muita falta de casa, da família. Quando no meio de uma tempestade muito forte, um colega falou comigo e com outro irmão em Cristo, que nós éramos dois no navio. Falou com a gente para a gente orar para passar a tempestade. Aí o colega falou assim, não vou orar não, que se o navio afundar aqui, eu estou com Cristo. Aí todo mundo com medo, porque a tempestade estava muito forte. O rapaz falou assim, que isso, vira essa boca para lá. Ele falou assim, tá vendo, vocês têm medo de morrer, nós temos a certeza da salvação. Isso sim me marcou, a nossa conversa com os colegas marcou muito. Hoje o senhor exerce esse ministério pastoral. Eu gostaria de saber do senhor como foi a decisão de sair da Marinha, que era algo que o senhor gostava, para um chamado que Deus lhe confiou. Eu tinha essa certeza no chamado. Já assim, eu queria pregar o Evangelho. Eu queria estar ministrando a palavra de Deus. Eu saí da empresa que eu viajava, eu trabalhava na Vale do Rio Doce, no setor de navios. E Deus deu uma oportunidade para eu sair desse emprego para ficar no porto, lá em Vitória, na época. Saí da Vale do Rio Doce, navios, para ir para a Vale do Rio Doce, lá do porto de Vitória, do Porto de Tubarão. E eu trabalhei nos rebocadores durante um tempo ali. A minha saída foi exatamente por causa da igreja de Nova Vida em Vitória, que tinha nascido e estava passando um tempo difícil. O pastor Sebastião teve que voltar para o Rio de Janeiro e a igreja estava sem, vamos dizer assim, uma pessoa para pastoreá-la. Meu pai estava na frente da igreja, mas meu pai dizia assim, eu não sou pastor da Nova Vida. Eu não vou assim, eu não quero tomar esse grupo, eu não quero pegar esse grupo. E eu fiquei assim, fiquei apaixonado pelo trabalho. Aí foi quando Deus abriu a porta para eu ficar em Vitória. Nessa minha estada em Vitória, foi que a convicção de que tinha chegado o fim do meu trabalho na Marinha encheu meu coração. Eu acabei pedindo demissão do meu emprego, mesmo sem ser pastor, mesmo sem ser diácono. E eu pedi demissão do meu emprego para cuidar da igreja até que aparecesse um pastor. Nessa caminhada pastoral, qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou? Os momentos mais difíceis que eu passei foi quando o meu filho Ângelo tinha um mês mais ou menos de vida e a minha esposa sofria muito com a asma e ela deu uma crise de asma muito séria. De madrugada ainda, eu sempre preparava a medicação dela
E nesse dia minha esposa, quando estava fazendo a sua nebulização, ela simplesmente apagou. Caiu na cama, que ela estava sentada fazendo nebulização, ela emborcou. E quando eu virei a minha esposa de bruços, ela estava com a língua presa lá de fora, e os dentes cerrados, e eu tentei fazer respiração boca a boca para ela voltar a respirar, porque ela não estava respirando, e nada dela voltar. Foram momentos angustiantes. Foi quando eu perguntei: Deus, o que eu faço agora? No desespero, eu gritei, ninguém ouviu o meu grito. Foram uns minutos ali, uns segundos, não sei quanto tempo, desesperadores. Foi quando eu perguntei: Deus, o que eu faço agora? E a minha esposa, e eu assim, ouvi a voz de Deus dizendo para mim assim: repreende a morte e chama ela de volta, que ela vai voltar. E eu, na hora, eu só falei as duas frases que eu lembro bem: eu repreendo a morte agora no nome de Jesus. Rosali, volta. E ela começou a tossir e respirar de novo. Aí eu chorei agradecendo a Deus, porque a minha esposa estava respirando de novo, mas estava respirando com dificuldade. Como é que eu faço? Perguntei, falei: Deus, de novo, o que eu faço agora? Ela está aqui, cura ela. Aí pode levar ela, pegar ela no colo e levar ela para a clínica, que agora ela vai voltar. E eu carreguei a minha esposa cerca de 100 metros da minha casa até a clínica próxima. Quando eu cheguei lá, minha esposa ainda desacordada, mas respirando. A médica da clínica, assustada, não queria atendê-la, porque, segundo ela, a clínica não tinha recursos. E Deus me deu assim uma graça, que eu falei para ela assim: não, doutora, pode atender, porque Deus já me deu a minha esposa de volta. Aí a médica criou coragem e atendeu a minha esposa. E alguma vez já veio na cabeça do Senhor desistir mediante essas dificuldades? Houveram outros. Eu pastoreava uma igreja que a gente enfrentava muita dificuldade financeira. E por enfrentar muitas dificuldades financeiras, a gente às vezes era criticado por outras pessoas, com quem não queria trabalhar. E muitas vezes eu tive vontade, assim, várias vezes eu tive vontade de... Eu orava e dizia: Deus, por que não deslancha? Por que o ministério não deslancha? E algumas vezes eu tive vontade de parar. Tive vontade de parar, de deixar de lado. Mas Deus sempre renovava com uma palavra. Às vezes no domingo, que estava mais difícil na minha vida, eu ia no domingo com uma mensagem para pregar na igreja. Quando terminava o culto, as pessoas diziam para mim: pastor, Deus usou o senhor para falar comigo hoje. O Espírito Santo dizia assim: não desista, não pare. E qual foi a experiência mais marcante com Deus na vida do Senhor? Foi na igreja de Santa Cândida. Quando eu estava pastoreando a igreja aqui, nós estávamos fazendo a obra e estava furando a pedra. E eu me lembrei de uma palavra, quando eu ainda pastoreava Vitória, de uma pessoa, uma irmã que disse assim: pastor, Deus me mostrou o senhor pastoreando uma igreja em cima de uma pedra. E na época a igreja de Vitória tinha a promessa de um terreno para a igreja, que tinha uma grande pedra no meio do terreno. E eu pensei: se Deus falou, o terreno é nosso. Mas aquelas promessas que ficam só na promessa, deu tudo em nada. E eu acabei saindo de Vitória, indo para o Rio, fui para Belo Horizonte, voltei para o Rio. E quando eu cheguei aqui, que eu estava fazendo essa obra, que a gente estava furando a pedra, uma pessoa disse assim: essa igreja, ela está edificada em cima de uma pedra grande. E eu me lembrei da palavra da irmã. Eu disse: eu creio sim. Eu creio na visão de Deus, eu creio na revelação de Deus. A gente tem que esperar essa revelação se cumprir, né? E aqui ela se cumpriu. O senhor em Santa Cândida tem uma família, 2 filhos, uma esposa. Como é conciliar ser pai e ser pastor? Bem, às vezes é complicado. Por quê? Porque
Os filhos, quando eles são pequenos, na maioria das vezes eles confundem as coisas. Eles acham que por ser filho do pastor pode fazer qualquer coisa. Podem, vamos dizer assim, eles têm privilégios maiores na igreja do que os outros. Por outro lado, os filhos são cobrados, como se o ministério pastoral estivesse sobre eles também. No entanto, eles são crianças que têm que ser tratados como crianças, têm que ser cobrados como crianças. Ser pastor, às vezes, é difícil separar, até na nossa cabeça mesmo pastoral, separar essas coisas, tratá-los como filhos e não ser apenas o pastor deles, mas ser o pai que brinca, que ri, que não cobra deles o que é responsabilidade dele como pai. Eu tenho que cobrar dos meus filhos o estar na igreja como cobro dos outros irmãos. É bem verdade que os pais deveriam cobrar muito mais. Os pais se preocupam muito em cobrar do filho para estudar, fazer o ensino fundamental, o ensino médio. Se o filho diz que não vai para a escola, o pai briga, bate, faz e acontece. Mas se ele diz que não vai para a igreja, o pai, tá bom, ele não está afim de ir para a igreja. Mas levar, estar com o filho na casa de Deus é responsabilidade de todo pai, não só do pastor, não só dos filhos do pastor. Às vezes é difícil. Quando os filhos crescem, a cobrança sobre eles aumenta, porque jovem, eles acabam cobrando deles coisas o comportamento como se eles fossem pastores. E às vezes para o pastor administrar isso é mais difícil, porque o próprio pastor e a esposa do pastor, vamos dizer assim, esperam mais dos filhos do que talvez deveriam esperar, não sei. Às vezes é complicado lidar, mas Deus vai dando graça a gente e a gente vai lidando. Para as pessoas que te conhecem, tem uma história bastante interessante que é do parafuso no pé do Senhor. Conta essa história, fiquei sabendo que é um pouco engraçada. Essa história, a verdade é a seguinte: a gente, pastor de igreja, com pouco recurso, o pastor vira tudo, pedreiro, carpinteiro, ele vira tudo. E às vezes ele se mete, tem coisa que não devia se meter. E em Vitória, eu estava pastoreando, só tinha a Laura na época, e a gente estava fazendo um telhado nos fundos do local que a gente tinha alugado para abrigar o que a gente chama hoje de Geração Vida, a escolinha das crianças. E nessa situação eu subi no telhado que estava sendo feito para falar com o irmão que estava fazendo o telhado lá. Perguntei, esse negócio está seguro? Olha, vai ter aqui uma quantidade de criança aqui embaixo, o negócio tem que estar seguro. E ele, para mostrar que o negócio estava seguro, a emenda que ele tinha feito estava segura, ele estava em pé em cima da madeira, então ele deixou o corpo cair e sentou em cima da madeira, mas deixou o peso do corpo cair. Quando ele deixou o peso do corpo cair, a madeira abriu, caiu eu e ele lá de cima. E eu quebrei a ponta da tíbia, fiz uma cirurgia, fiquei 60 dias com o pé para cima, e ali que entrou o bendito do parafuso, né? Parafuso está até lá em casa. Como o Senhor vê a igreja evangélica no Brasil hoje? Com preocupação. Preocupação porque a igreja evangélica no Brasil, ela tem uma parte da igreja evangélica, e eu sou capaz de dizer, mais a que não está na mídia, que está pregando o evangelho genuíno. Eu não estou dizendo que todos os que estão na mídia estão pregando um outro evangelho, mas uma porcentagem altíssima está pregando um outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Me preocupa muito, porque isso é como um navio, e falou da minha vida na marinha. Se você sai 2 graus, pende para a direita ou para a esquerda, você vai dar em outro lugar totalmente diferente. Então a minha preocupação com a igreja é que uma porcentagem alta da mensagem que está sendo pregada na mídia é desprovida da verdade, com má intenção até. Outro motivo de preocupação é a falta de temor
com que líderes estão tratando coisas importantes. Por exemplo, está na moda, está quase virando moda, pastores saírem de um casamento, entrar no outro, sair de um casamento, entrar no outro. Tem pastores que estão no terceiro, quarto casamento. E advogam o divórcio como uma coisa natural, quando a Bíblia é clara. Deus diz assim: eu odeio o divórcio. Deus ama os divorciados, mas Deus não gosta disso. Preocupação, porque pela falta de temor a permissividade está entrando. Então, essa permissividade está levando a defesa de pecados como se não fossem pecados. Deus ama todos os pecadores, mas Deus abomina o pecado. E a igreja tem que falar contra o pecado. Só que como vai falar contra o pecado se os próprios líderes estão não só praticando o pecado, mas aprovando o pecado? Então eu vejo preocupação, muita preocupação. E qual é o grande sonho do pastor Ângelo? O meu grande sonho é ver jovens como você, apaixonados por Deus, é ver gente se convertendo. O meu grande sonho é, se Deus me der graça e saúde, de chegar aos 80 e como um meu pastor, que foi meu pastor amigo, que eu tenho no coração, o pastor Edilene, que está com 90 anos de idade. Se Deus me der graça de chegar a isso, eu quero chegar pregando o Evangelho. Eu quero chegar falando do amor de Deus com paixão, falando do amor de Deus com os olhos brilhando. Eu quero chegar lá com a voz boa, lúcido, pregando o Evangelho de Jesus, se não no púlpito, pelo menos pessoalmente. Eu peço misericórdia a Deus para que os anos que Deus me der de vida, que Ele me dê anos de saúde, para eu andar, falar e, se possível, até cantar com 80, com 90 anos, apaixonado por Deus e apaixonado pelas almas. Pastor Ângelo, muito obrigado pela entrevista, foi bom passar esse tempo com o senhor. Para você que está assistindo, semana que vem, mais alguns minutinhos para você. Abraço.